E como é habitual às quartas-feiras, contamos com o comentário de Carlos Martins. Carlos, muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui no Primeira Hora. Vamos falar de como é que algumas empresas conseguem ter sucesso e sair mesmo da crise. Isto a propósito de duas empresas que foram distinguidas com o Best Leader Awards, líderes de internacionalização e de tecnologia, a Kiaya, da Fly London, uma empresa bastante conhecida do público mais jovem, e a Frulact. Estas são dois bons exemplos de empresas portuguesas. São dois bons exemplos de empresas portuguesas, que nós bem precisamos. Mas antes de falar-lhe um pouco mais sobre cada uma delas e a razão porque porventura lhes foi atribuído o prémio, elas têm algumas coisas em comum. E uma das questões centrais que as empresas vão enfrentar nos próximos anos é a questão da inovação. E, se repararmos, quer uma, quer outra, vão ter esta marca. Ou seja, a inovação vai ser um elemento que vai estar presente. Uma outra questão fundamental é a questão da internacionalização. As empresas de doravante vão ter necessidade, forçosamente, de atuar em vários palcos, de estar em vários mercados. Isto significa, em última instância, que vão ter que saber competir com todos, em todo o lado e por tudo. Podemos colocar aqui se a forma de crescer que as empresas podem ter, que modalidades é que podem seguir. E aquilo também que assistimos é que, quer uma, quer outra, não seguem só uma via. Isto é uma lição também para todos os outros. Aí também está a inovação das empresas, na forma como escolhem crescer. Essa, porventura, também pode ser uma solução. É um tipo de inovação, se quisermos, até mais elaborada. É a mais difícil, porventura, de todas, porque pode tocar naquilo que hoje nós chamamos de inovação da gestão. E a forma que, tipicamente e classicamente, as empresas podem crescer são quatro. Uma delas é incrementarem as suas vendas nos mercados onde já estão. Mas aqui podemos fazer já uma observação. No caso da Kiaya, teve uma queda de vendas no mercado nacional de cerca de 20%. Seja como for, é uma forma de crescimento. Uma segunda forma é desenvolverem novos produtos. E aqui a inovação é um elemento normalmente determinante. A Frulact é um bom exemplo onde se podemos retratar este tipo. A Fly London também. Uma terceira forma é a internacionalização, portanto, o acesso a novos mercados. Quer uma, quer outra também fazem isto muito bem. E, finalmente, a questão das diversificações, que, neste caso, não é muito a propósito. Há aqui uma questão só que é fundamental, porque estes dois temas são dois temas um pouco mal ditos há muitos anos em Portugal. A inovação e a internacionalização. E ela não ocorre com a frequência que nós gostaríamos, por várias razões. Uma delas é que não há recursos financeiros. As empresas não têm recursos financeiros para poderem, por exemplo, fazer ou a inovação ou aceder a novos mercados. Outra é, muitas vezes, recursos de caráter humano. Não há know-how para fazer isto. Porque muitas vezes, se houver know-how, consegue-se contornar o primeiro fator que dizia, que é o caráter financeiro. Porque se há empresas que o conseguem fazer, a diferença pode estar mesmo nesse know-how. O know-how, que é a questão da inovação. E quando ela é conseguida, isto pode permitir que haja este saltinho aqui e que se ultrapassem depois as questões de caráter financeiro. Porque quando a ideia é muito boa, o dinheiro aparece. Finalmente, a tecnologia também pode ter aqui algum papel. Eu diria, em suma, que estes são elementos determinantes que podem condicionar, então, o desenvolvimento das empresas nestas quatro vertentes. Podemos começar por falar agora um pouco sobre a questão sobre cada uma destas empresas e o que marcou, o que foi determinante para o sucesso destas duas empresas. A Fly London. Que, deixe-me só introduzir esta nota, são duas empresas que exportam também produtos que são tradicionais em Portugal de exportação e que hoje em dia já são tidos como os produtos a não exportar, para se procurar novos produtos, mas ainda assim estas duas empresas conseguiram, com estes mesmos produtos, ter sucesso lá fora. As duas empresas não têm produtos com perfil nada parecido. Enquanto, no primeiro caso,
da Fly London, estamos no caso do setor dos sapatos, que neste momento apresenta performances muito interessantes. É uma empresa que já tem um conjunto de anos, ou seja, não é uma empresa que tenha acabado de nascer, foi criada em 1976 e, enfim, tem tido um crescimento neste momento em termos de vendas que ronda os 31 milhões de euros. Esta empresa, só para ficarmos com uma pequena ideia, atua em cerca de 50 países. E este é um dado já da questão. Por outro lado, investiu também fortemente em canais de distribuição. Adquiriu uma coisa que estava em má situação financeira, que foi a rede de lojas Forever, e, por outro lado, criou lojas de marca própria. Tem 6 lojas de marca própria, tem 3 em Portugal, Porto, Lisboa, Sintra, e tem 3 lojas no estrangeiro, Londres, Copenhague e agora Berlim. E, portanto, eu diria, temos aqui um elemento que foi fundamental. Grande parte, em termos da internacionalização, 15% da produção neste momento da Fly London vai para os Estados Unidos. Mas gostava aqui de fazer um reparo, que é, porventura, a razão por que muitas empresas não conseguem fazer isto. É que eles estão há 5 anos praticamente sem vender nada nos Estados Unidos. E só me lembro de uma história parecida com esta, que é da Logoplast. Isto significa que tem que haver músculo financeiro suficiente para se aguentar isto. Eles hoje vendem cerca de 15% da produção, qualquer coisa como 100 mil pares, mas pensam chegar rapidamente aos 300 mil. Isto significa que com paciência conseguiram isto. Uma outra segunda questão é o facto de eles terem canais de distribuição próprios, que já dissemos. E um último elemento que também vale a pena destacar é o facto de eles terem ganho um prémio em termos de logística em 2011. Resumo. Eles não são bons só na questão da internacionalização. Eles conseguiram juntar aqui um conjunto de outros elementos que, todos eles em conjunto, porventura, permite que eles tenham tido performances razoáveis nestes últimos anos. Carlos, só uma nota. Há muita gente que não tem ideia de que a Fly London seja uma marca portuguesa. Isso é uma mais-valia ou um handicap para a marca? Eu penso que é uma mais-valia, infelizmente para nós. A história da marca é engraçada também, porque foi comprada, eles estavam a tentar encontrar uma marca e descobriram isto. Pensam na Inglaterra, compraram-na, ao que parece, bem cara, mas o grande líder desta empresa, presumo eu, que ficou apaixonado assim que a viu. E isto deu-lhe os resultados que hoje tem. Portanto, diria que a maioria das pessoas está convencida que, porventura, ela não é portuguesa. Até porque o próprio nome assim o indica. Exato. Quais são os aspectos fundamentais, já citámos aqui alguns com o exemplo da Fly London, para uma empresa crescer e, sobretudo, sair da crise? Estes elementos são fundamentais, mas deixamos aqui a outra empresa de lado que eu gostava de dar um salto e falar um pouco sobre ela, porque é uma empresa extremamente interessante e é numa área de negócio completamente diferente. Ela faz preparados à base de fruta e tem apresentado um crescimento considerável nos últimos anos. Passou de 62 milhões de euros em 2010 para 75 em 2011 e espera chegar rapidamente aos 90 milhões de euros. Ou seja, temos aqui um crescimento verdadeiramente considerável ao longo do tempo. Como é que isto foi conseguido? Em primeiro lugar, criaram, e pode estar aqui a base de terem sido premiados, um centro de inovação e tecnologia alimentar que vai ser inaugurado este ano, onde investiram cerca de 3 milhões de euros. A aposta na inovação. Na inovação. Este centro vai ter cerca de 40 técnicos altamente qualificados, vai ter 6 técnicos que vão gerir os sistemas de informação, onde vão estar incluídos cerca de 2.000 matérias-primas e 1.000 referências. E têm depois ainda um núcleo interno de inovação tecnológico que suportam. Eles dão muita importância à questão do conhecimento. E, para ficar com uma pequena ideia, que não é nada habitual nas empresas, eles, neste momento, têm um conjunto de doutorados a fazerem doutoramentos em ambiente empresarial. O que é também uma aposta na investigação... na investigação pura e na ligação ao meio universidade. Outra coisa curiosa, que não é muito comum,
Eu visitei a unidade. Tem uma biblioteca lá dentro. Tem salas de aulas onde as universidades podem ir com os alunos dar aulas, propriamente dito. E só encontrei uma coisa parecida com esta na Ovion há uns anos atrás. Isto significa que a importância que eles dão a esta componente. Depois, financiam todos os anos cerca de 100 mil euros para alunos que andem no ensino superior. Dão estágio, normalmente, a 10 licenciados por ano. E fazem uma outra coisa muito importante e muito interessante, que é fomentam o empreendedorismo interno. Dão importância a isto, que também não é nada frequente. Ou seja, vamos ter aqui, de novo, um problema de inovação. A questão das tecnologias que eles foram premiados é tecnologias que eles estão a incorporar de forma a conseguirem produtos mais saudáveis, sem os famosos aditivos ES que nós costumamos encontrar. Estão a apostar fortemente em produtos com 0% de gordura e 0% de açúcar. E há aqui um outro elemento importante que vale a pena referir. Para terminarmos, porque estamos a ficar no limite. Esta empresa tem fábricas em vários pontos do mundo, que é, eu diria, a forma extrema de internacionalizar. Tem 3 fábricas em Portugal, tem em Marrocos, Argélia, Tunísia, e vai fazer um investimento forte agora na África do Sul de 10 milhões de euros. Isto significa, de novo, que temos aqui um conjunto de fatores que são eles, seguramente em conjunto, que permitam que esta empresa tenha um desempenho verdadeiramente notável. Eu penso que vai ser uma das nossas grandes empresas no futuro. 2 empresas a estudar como casos de sucesso para crescer e, quem sabe, sair da crise. Exatamente. Carlos Martins, muito obrigada pela sua presença no Primeira Hora.